Olá pessoal, então hoje, como eu já havia prometido aí para vocês, a gente vai tratar aí sobre um exercício baseado na aula anterior, a matriz BCG, né? Só passando aí uma informação, hoje tem uma reunião aí de colegiado com o coordenador, então provavelmente estarei disponível aí para vocês a partir das 19 horas, tá? Às 16h30 foi solicitada aí minha presença virtual mesmo aí nessa reunião, tá bom? Mas aí a partir das 19 estou aqui no fórum tirando as dúvidas de vocês sobre o exercício, legal? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o exercício, é importante a gente entender uma regrinha aqui que foi criado pelo próprio grupo aí, o BCG, né, o Boston Consulting Group, que é a regra de 3 e 4. Então isso foi até questionamento aí no fórum anterior, em relação a quando eu consigo identificar que eu tenho um mercado estável ou não. Uma coisa é um mercado aquecido, né, um mercado que a gente vê um crescimento acima lá dos 5%, né, representados aí 5%, e um mercado que eu posso considerar como um mercado em declínio, né, e um mercado que esteja caindo aí em torno de 5%. Fora isso, a gente tem mercados estabilizados, né? Agora, outra situação em relação à competitividade, né, é essa relação aqui que foi criada com essa regra de 3 e 4 do grupo BCG, tá? Então, essa estabilidade, ela se dá ao número de concorrentes no mesmo mercado, ou seja, o share, né, as pessoas que eu considero como meus concorrentes, e o tamanho desses concorrentes, tá legal? Então eu vou sempre avaliar a estabilidade de um mercado pela quantidade de concorrentes e o tamanho desses concorrentes. Então, o mercado estável, de acordo com a regra de 3 e 4, é fácil de lembrar por conta desse nome mesmo, ele não terá mais do que 3 concorrentes significativos. Então, quando eu olhar o gráfico de share, eu vou ver destacados ali 3 empresas, né, concorrendo entre si. E o maior concorrente desses 3 aí não terá mais do que 4 vezes o tamanho do market share do menor, tá certo? Então, vamos ver aqui um gráfico que mostra pra gente essa estabilidade, tá? Então, como eu disse para vocês, aqui a gente consegue ver na cor verde uma empresa A, que é a líder do mercado, né? A empresa B, que está representada pela cor rosa, e a empresa C, representada pela cor amarela. Então, a gente consegue perceber que as três, elas dominam esse mercado, mas esse mercado ele está em uma situação de concorrência entre essas três, porque a situação de diferença entre cada uma delas aí pode ser o suficiente para vamos dizer assim, essa liderança desse mercado mudar a qualquer momento, né? Não é um mercado onde eu tenho táticas completamente solidificadas aí na empresa A que garantam ela na liderança, tá certo? Porque eu tenho graficamente aqui, consigo enxergar o share, uma divisão nesse mercado de uma forma equilibrada, tá certo? Então, a gente consegue perceber por que eu tenho 3 significantes e o maior, que é a empresa A, desses 3, não tem 4 vezes o tamanho do menor, que é a empresa C, né? A gente não consegue, tem mais ou menos umas 3 vezes o tamanho do mercado aqui representado pela empresa C, o share da empresa C, tá certo? Por que isso me significa que é um mercado estável, né? Em que situações isso ocorreria o inverso, um mercado instável? Então vamos supor que essa minha empresa A, ela fosse aqui o verde e o rosa junto, tá certo? Ela tivesse aí mais do que metade do mercado e a empresa C se transformasse aí na segunda colocada. O que vai acontecer? Se eu tenho uma empresa que domina o mercado de uma forma tão grande assim, ela acaba ditando as regras, né? Ela acaba virando referência para todas as outras empresas do mercado e para tudo que vai acontecer dentro dessa dinâmica de mercado. Ou seja, a gente tem uma situação instável. Entrar em um mercado como esse é muito complicado porque eu já tenho quem dita as regras do mercado. E a minha capacidade de inovação, baseada em toda a experiência que o meu usuário tem com essa empresa que domina o share desse mercado, é muito limitada, tá certo? Então a gente considera como um mercado instável. E da mesma maneira,
se eu tivesse esse gráfico aqui de share completamente dividido, né, eu não tivesse praticamente aqui todas as empresas com uma fatia igual, o que acontece? Eu também tenho uma instabilidade. É o que acontece bastante em mercados muito aquecidos, mercados que surgem, novos aí, etc. Né? Eu não tenho nenhuma referência. Né? E o que acontece? Que cada empresa vai ter uma metodologia, um padrão, né? Que não vai proporcionar uma competitividade adequada, né? Não vai favorecer também que eu possa ter resultados previsíveis dentro do marketing. Tá? Então a gente também considera como um mercado sendo instável, quando eu tenho a minha fatia, mercado totalmente fatiado, aí, sem nenhum tipo de empresas referência. Então isso aqui a gente considera como estável, porque eu tenho uma competitividade saudável entre essas três empresas que acabam ali fazendo com que a dinâmica desse mercado de marketing funcione normal, né? Funcione como dentro da nossa previsibilidade aí, análise de mercado. Legal? Bom, passando isso, então vamos para o nosso exercício da matriz BCG, certo? Então nós temos aqui uma tabela, uma tabela de uma distribuidora de varejo, ou seja, eu tenho uma lista aqui de 1 a 9 de produtos alimentícios, tá? E eles estão dentro dessa tabela para que eu possa entender todas as informações aqui desses produtos, tá? Então eu tenho aqui macarrão, biscoito, margarina, chocolatado, iogurte, leite em pó, leite longa-vida, tipo C, farináceos. Eu tenho o tamanho desse mercado em milhões, tá certo? Então aqui, ó, é o tamanho total desse mercado. Isso aqui são as vendas que a minha empresa possui dentro desse mercado e proporcionalmente a porcentagem, ou seja, o meu share que eu tenho dentro desse mercado. Né? Aqui é o número de concorrentes, ou seja, quantas fatiazinhas estão divididas aquele meu gráfico. E aqui eu tenho uma escala de representação em vendas, né? Ou seja, isso aqui está diretamente ligado, essas vendas das três maiores, está diretamente ligado com as minhas vendas também, eu consigo identificar se eu estou aqui ou não. Né? Ou seja, eu tenho aqui o líder, o segundo e o terceiro colocado em vendas, ou seja, eu consigo identificar a fatia desses três caras aqui, do líder, do segundo e do terceiro, tá certo? E, por último, eu tenho aqui a taxa de crescimento desse mercado, né? Outro aspecto que foge aí ao nosso controle, o ambiente externo, tá legal? Então, qual é o desafio aqui, né? Eu vou pegar todas essas informações sobre esses 9 produtos que eu tenho aqui e aí eu vou colocar isso dentro da minha matriz BCG, tá certo? Então, o que eu devo considerar aqui, tá? Para que eu possa fazer isso de uma maneira adequada. Primeiro, né, eu tenho aqui uma participação relativa do mercado, tá? E eu tenho aqui a taxa de crescimento desse meu mercado, tá? Então, como a gente considera o padrão 10% aqui, a gente vai alterar isso, eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu estou considerando 5% mais a taxa de crescimento da minha economia, certo? Então eu vou alterar isso, vou subir isso para vocês de uma maneira já corrigida. Por quê? Esses 10% eles representariam aí se eu tivesse uma situação de 10% na minha economia. Agora, quanto é o crescimento da nossa economia aí? Está em torno de 1,2, né? Quem já lembra aí, eu vou colocar. Vamos arredondar para 2%, tá? Sendo bem otimistas. Então eu vou subir isso daqui, perdão, descer isso daqui para 7%, tá certo? 7%. Então eu vou considerar o mercado crescente se ele tiver 7% de crescimento ou mais, tá certo? Vou ver aí isso aplicado então na nossa planilha. Então o que eu vou ter aqui? 7% acima, eu considero que tem uma taxa de crescimento de mercado ok, só relembrando, esse 7% é o 5% de crescimento do retorno de investimento de qualquer coisa, 5% de retorno de investimento, mais o crescimento real da economia, 2%, a gente chegou nesse número 7%. E aqui a nossa participação relativa do mercado. Né? Como que eu sei, então, se a minha empresa ela está do lado de cá, eu posso considerar que minha empresa tem uma participação potencial aqui nesse mercado, ou que ela está do lado de cá, que ela representa ali um valor que eu posso considerar como sendo ou uma interrogação, um questionamento, ou o abacaxi. Quando justamente a minha participação desse mercado,
a participação desse produto aqui for maior do que o valor de 10%, tá certo? Então, quando eu tiver um valor maior do que 10%, esse 1x aqui representa 10%, 100x, 100% do mercado, e aqui fatias menores do que 10%, tá certo? Então, quando eu tiver um crescimento aí, né, uma participação de mercado maior do que 10%, eu posso considerar que eu estou do lado aqui do que eu posso considerar como positivo, tá? Se for menos do que 10%, eu posso considerar como sendo negativo. Bom, e aí o que vocês vão fazer? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Eu preciso, então, deixar isso lá na minha planilha, preenchido, aonde estão esses meus produtos, vocês vão responder dessa forma, eu vou subir o arquivinho para vocês preencherem, né? Igualzinho esse arquivo aqui. Então, vocês vão descobrir aqui primeiro aonde está cada um desses produtos, tá? Vou colocar um exemplo simples lá depois só para vocês entenderem como fazer isso, tá? E depois eu vou justificar qual é a estratégia, né? Eu vou escolher, na verdade, aqui qual é a estratégia para cada produto. Construir, manter, colher ou abandonar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Deixa eu tirar sair daqui para colocar como vocês vão fazer. Vou abrir lá no Excel e vou colocar aqui, ao invés de estrelas, né? Eu vou pular uma linha aqui, posso até colocar aqui 2 pontos e vou colocar ali já o meu primeiro produto. Macarrão, por exemplo, tá? Isso não significa que o macarrão seja aqui uma estrela, estou só dando um exemplo. E vou colocar aqui que o macarrão eu tenho que colher, certo? Se essa fosse a estratégia aqui para um produto estrela. Por que eu vou falar, professor, mas eu não tenho uma estratégia padrão para todos os produtos que estão aqui? Por exemplo, se todos os produtos que estão aqui na estrela, eu não tenho que ter o mesmo tipo de estratégia, e aí eu vou fazer o mesmo tipo de estratégia para todos esses produtos aqui? Aí que fica a dúvida de vocês, aí que vocês aqui vão ter que me responder isso. Por quê? Além da minha planilha, eu tenho que identificar se é um mercado estável ou não. Se vale a pena eu investir nesse mercado ou não. Então vocês vão fazer esse preenchimento. São 9 produtos, não é nada muito absurdo de fazer, tá? Então, identificar aí dentro dessas planilhas aí, essa planilha quer dizer, né? Cada uma das situações, colocar aqui na nossa matriz BCG e aí eu identificar ao lado qual é a estratégia adequada para essa cada um desses nossos produtos. Legal? Então é isso, galera. Eu vou estar à disposição aí de vocês no fórum. Esse exercício poderá ser realizado aí até a sexta-feira, tá certo? Até sexta-feira à noite. Eu vou colocar lá para vocês como prazo de solução do problema. Legal? É isso, galera. Até mais e um bom exercício aí.